Olá, mais uma vez aqui na presença de vocês para uma meditação na Palavra de Deus. Hoje o assunto, né, até esteve aí na mídia, né, esses dias, na questão dos garimpos, né, ali ilegais na Amazônia. Até houve um combate, né, feito pela Polícia Federal contra esses garimpeiros, né, ilegais que estão ali, né, fazendo essa mineração atrás de pepitas de ouro, mas que nessa busca eles acabam ali contaminando o ambiente. Mas aí veio a ideia sobre a pepita de ouro, né, que é encontrada nesses locais ou em outros garimpos. Quando nós pegamos a pepita, né, em seu estado bruto, talvez ela seja até irreconhecível, né, para a maioria das pessoas. Talvez eu mesmo, talvez se pegasse uma pepita no meio do solo, né, eu não a reconhecesse. Porque a sua forma é irregular, né, e ela está normalmente coberta de sujeira. E o seu brilho, né, característico, às vezes é mínimo ou então até ausente. Agora, o que nós entendemos é que a aparência não invalida a essência dela. Um especialista reconhece e valoriza aquele potencial. Então, a pepita ela pode ser lavada, né? Você lava e esse ato remove ali aquela sujeira exterior. Mas para que ela atinja, né, o seu melhor estado, acontece ali depois um encontro, né, que eu diria até agressivo, porém necessário. É a pepita de ouro e o fogo. Então ela é conduzida ao fogo numa temperatura altíssima e ali o que acontece? A pepita derrete, o ouro derrete e vai tirá-lo, né? Esse ouro é tirado do seu estado bruto e duro. E ali ocorre uma separação entre esse metal precioso e as outras substâncias que talvez estivessem incrustadas, né, nele. Então, muitas dessas substâncias, né, ou dessas contaminações, são consumidas pelo fogo e outras são removidas, né, forma como se fosse uma nata sobre aquele ouro derretido. Então, quando termina a purificação, o ouro derretido ele acaba o quê? Aceitando a forma que o ourives, ou aquele que está manipulando, né, desejar, seja qual forma for. Então, esse metal precioso está, naquele momento, depois de passar por esse processo, ele está totalmente puro, flexível e maleável. Então, trazendo, né, para o que nós queremos conversar, esse processo ele ilustra, né, figuradamente a nossa experiência com Deus. Jesus ele veio ao mundo em busca do homem perdido. Mas esse homem, né, como uma pepita de ouro, ele se encontra o quê? Contaminado por dentro e por fora. No momento que nós somos alcançados pelo Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Cristo e nós nascemos de novo pela fé em Cristo, aí começa em nós um processo de transformação. Algumas mudanças são imediatas, mas outras podem demorar. Aí é que começa mesmo o processo de purificação. E essa purificação, ela acontece
através das tribulações e sofrimentos que nos atingem. E essa condição, que eu diria humilde, né, nos sobrevém, é comparada ao fogo purificador. Lá em 1 Pedro 1,7 está escrito: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então, as tribulações que enfrentamos, né, mesmo, quer dizer, os cristãos, eu estou falando sobre os cristãos nascidos de novo, essas tribulações que parecem destruidoras e ameaçam nos consumir, ajudarão ao quê? Ao aperfeiçoamento do nosso caráter. As lutas da vida nos ensinam lições que de outro modo não aprenderíamos. Uma situação que nós vemos lá, né, com Israel no deserto, está lá em Deuteronômio 8:3, está dizendo assim, o Senhor, né, ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É uma lição que o sofrimento acaba nos mostrando que o nosso socorro está em Deus. Lá em Romanos 5, 3, 4, está escrito assim: também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, no meio do fogo da tribulação, o Senhor vai retirando de nós aquilo que não condiz com a sua vontade. A remoção, né, desses corpos estranhos da nossa vida, né, dos comportamentos e tudo mais, às vezes parece perda, mas é livramento. Então, enquanto na nossa vida a sujeira sai, o peso diminui. E como a pepita, né, acontece, o valor aumenta. Quando estamos no fogo do sofrimento, muitas vezes pensamos que não conseguiremos resistir e que, ao final, nada restará. Lá em 1 Coríntios 10, 13, está escrito assim: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então, não importa qual seja a intensidade ou tipo de sofrimento que está na vida daquele que nasceu de novo. Quando parece que não podemos resistir, a palavra está dizendo que nós podemos resistir, porque Deus não permitirá que sejamos tentados além da nossa resistência. E muitas vezes, né, quando parece que chegou o nosso fim, nós devemos entender, mesmo naquele momento em que estamos enfrentando essas situações, que isso é o começo de uma nova fase. É lógico, né, que nós queremos evitar sofrimentos da vida. Em alguns casos até possível, mas não completamente. Por exemplo, quando nós evitamos o pecado, nós também evitamos os sofrimentos, né, que o pecado produz. É uma maneira de não sofrer. Entretanto, muitas tribulações que nos sobrevirão, ainda que não tenhamos cometido um pecado imediato ou direcionado, relacionado, né,
diretamente a eles, né, elas vão acontecer na nossa vida. Temos que entender que o ouro precisa encontrar-se com o fogo. E não existe outra maneira ou forma de purificação verdadeira, né, ou completa, se não for pelo fogo do sofrimento. Devemos entender que, através do sofrimento, nós não pagamos os pecados, nem obtemos perdão, mas o sofrimento ele contribui para a nossa maturidade e aperfeiçoamento do nosso caráter. Devemos entender que, apesar do sofrimento, o perdão só é obtido pela fé e através do sangue de Cristo Jesus. Jesus Cristo, lá em João 16:33, disse aos seus discípulos: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nunca pecou, mas ainda assim sofreu, porque isso fazia parte do propósito de Deus Pai, tendo em vista o quê? Ao ministério vicário de Cristo aqui na terra, de ser o substituto de todo pecador, de morrer pelos pecadores, de sofrer o sofrimento pelos pecadores, para que pela fé nele pudéssemos ser salvos. Da mesma forma, a palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. E entendendo isso, entendemos também que não haveremos de ficar isentos da parte que nos cabe dos seus sofrimentos. Lá em Colossenses 1:24, Paulo escreveu, assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. A cabeça, ou cabeça Cristo, não sofreria, sem que o corpo também sofresse. Em 1 Pedro 4:12-16 está escrito: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como um pecador, como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, nesse momento de aflição. Se pudéssemos, evitar todo o sofrimento da vida, também estaríamos evitando o processo de purificação e aperfeiçoamento do nosso caráter. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele enfatiza duas palavras: sofrimento e glória. O ouro, depois de passar pelo fogo, alcança a glória de se tornar o quê? Uma joia preciosa. Cristo Jesus, depois de passar pela cruz, pela sepultura, e alcançou a ressurreição e a glória celestial. Assim também acontecerá conosco. Isso não significa que seremos salvos pelo sofrimento. No caso do ouro,
A sua salvação aconteceu quando o garimpeiro lhe tirou da jazida ou do rio. E ali começava então o processo para que o ouro alcançasse o melhor do seu potencial. Nós também, como verdadeiros filhos de Deus, pelo novo nascimento, sofremos para que nosso caráter seja aperfeiçoado, de modo que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, vindo manifestar em nós o que podemos herdar e viver da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4 diz assim: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, para o nascido de novo, o sofrimento do tempo presente pode parecer até interminável, né? Mas esse não é o fogo eterno. Porque o ourives ele está atento e retira o ouro do fogo assim que o processo tenha sido concluído. Existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para a nossa vida cristã, andando aqui, né, como Cristo quer que nós andamos, enfrentando os sofrimentos, mas sendo purificados e crescendo no caráter para nos tornarmos iguais a Ele. Existe um tempo determinado por Deus. O que dissemos, né, falamos até aqui acerca do ouro, nos permite ilustrar os ensinamentos bíblicos, né, sobre justificação, santificação e glorificação. Trata ali, respectivamente, respectivamente do ato, do processo e do resultado. Essas três palavras, né, resumem a obra de Deus em nós. Nós somos justificados por Cristo Jesus quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Nós somos santificados pelo Espírito Santo que habita em nós. E seremos glorificados por Deus Pai, no sentido de que participaremos da sua glória quando estivermos na sua presença nos céus. Ninguém deve supor, né, que a conversão de alguém encerre todo e qualquer sofrimento. Alguns sofrimentos acabam, outros continuam, e ainda outros começam por razões e propósitos diversos. As tribulações que forem inevitáveis são necessárias. Não devemos reclamar, mas sim agradecer a Deus por elas, porque estamos nas mãos do ourives celestial, que está nos tornando cada vez mais úteis e preciosos aos seus olhos, aos olhos de Deus. Que nós possamos, né, ter, eu diria assim, esse pensamento, esse entendimento, e meditar nisso, para que possamos viver uma vida cristã verdadeira. Até uma próxima oportunidade, até outro momento em que estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus.